Isso aqui é o que eu queria ter ouvido quando eu pensei em desistir da arte. E eu já passei por isso. A arte já foi uma grande fonte de cansaço e frustração na minha vida. E também já pensei em largar tudo e, sei lá, arranjar um trabalho normal. Mas eu sabia que o sonho da minha vida era ser artista. Eu acredito que isso começa sempre, talvez na infância das pessoas, pelo menos pra mim foi assim. Eu lembro que quando eu era criança eu simplesmente desenhava muito, desde, sei lá, dos 4 anos de idade. E a partir de cada desenho que eu fazia, eu começava a gostar mais e mais daquilo. Eu começava a imaginar as minhas próprias histórias e aquilo tomando forma e vida, como se desenhar fizesse algo ter corpo. Eu acredito muito que isso gera uma sensação de pertencimento na arte pra gente. É como se, quando a gente começasse a produzir arte, a gente percebesse que ela começa a acolher a gente, porque quanto mais a gente produz, mais a gente percebe que ela permite a gente colocar nossas ideias no mundo. Além de que naquela época eu comecei a ver muito YouTube. E era um sonho meu ver aquelas pessoas e participar dessa comunidade de alguma forma. Mas aí, basicamente, a gente chega no contraste disso tudo, que é o nosso sonho e a vida real. Quando eu tava acabando a escola, eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão. Se eu focava em arte ou se eu ia pra uma faculdade mais séria. E foi aí que eu acabei decidindo entrar em arquitetura e urbanismo, porque, como aquele livro, O Caminho do Artista, diz, a gente sempre acaba escolhendo um caminho que tá próximo o suficiente da arte pra gente sentir que a gente não tá fora dela, mas não é exatamente o que a gente queria, porque a gente acaba se tornando um artista frustrado e reprimido dentro da gente. E fazer arquitetura e urbanismo me gerou muita infelicidade, e era uma infelicidade constante, porque eu percebia a cada dia que eu tava fazendo algo que não era o meu sonho. Apesar de tudo, eu adorei a faculdade, foram várias pessoas muito legais que eu conheci, eu adoro as pessoas de lá, adoro os professores e cara, foi uma experiência incrível, mas apesar de tudo, não era o que eu queria fazer. E basicamente eu sabia racionalmente que esse não era o meu lugar, mas eu continuava ali insistindo. Eu insisti por basicamente 3 anos na faculdade, tranquei, voltei, fiz várias vezes esse processo, e tudo isso gerava muita culpa, muito medo, e a expectativa externa sempre mudava muito a minha opinião de se eu devia estar lá ou não. O momento que tudo mudou foi quando começou a pandemia e basicamente o mundo parou, né? Já que eu tava passando muito tempo em casa, eu percebi que a faculdade estava um pouquinho mais fácil de lidar, porque eu não precisava me locomover até a faculdade, sem ter que me locomover até lá, ganhava um tempo, e esse tempo eu usei para começar a estudar loucamente. Estudar loucamente, desenho no caso. Eu voltei a desenhar praticamente todos os dias. Eu consumia muito conteúdo de arte, por exemplo, aqueles podcasts do Proco, os vídeos dele, que é um canal incrível sobre anatomia e sobre como ser um artista. Ele é em inglês, mas eu recomendo muito você ver, caso você seja interessado nessa área. E quanto mais e mais eu começava a entrar em contato com o mundo do desenho, eu pensava, cara, e se eu levasse isso a sério de verdade? E aí, a arte parou de ser fuga. Ela passou a ser um pouco mais de possibilidade, mais liberdade para fazer o que eu queria fazer e o que era o meu sonho. Nessa época, eu lembro que eu comecei a ver muitos vídeos do Proco sobre gesto, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida de como fazer. E a partir disso, eu lembro de ter feito muitos e muitos e muitos gestos, um atrás do outro, em papéis mais baratos, e simplesmente eu fazia e repetia, até eu conseguir chegar no ponto que eu queria. E foi aí que eu comecei a estudar de verdade e praticar mesmo. Eu tava com uma disciplina absurda de foco dentro da arte. Mas ao mesmo tempo eu tava muito frustrado, porque eu não conseguia imaginar um jeito de chegar no ponto onde eu queria, que era de fato trabalhar com aquilo. E dessa forma eu comecei a me comparar com as outras pessoas e perceber que tinham pessoas que evoluíam muito e muito, muito mais rápido do que eu. E comecei a achar a minha evolução até que lenta. O momento de virada, de chave pra mim, foi basicamente quando eu percebi que talento não existe e que a parte mais importante é a constância. E que desenho era uma área que poderia ser profissional, não só apenas um hobby. Afinal, eu via tantas pessoas vivendo de arte na internet que eu achava, cara, não é possível que eu não consiga fazer isso. E aí eu comecei a buscar várias formas de me sustentar com o desenho. Eu fiz vários commissions de retrato, eu fiz commissions internacionais, eu fazia várias coisas no Reddit. Eu era um freelance que basicamente pegava qualquer trabalho possível para viver de arte. E no meio disso tudo eu saí da faculdade e fui de cabeça para esse mundo. Depois de um tempo indo de um lado pro outro como freelance, sem um foco muito específico, eu descobri a área de games. E descobri que existia uma área muito específica de desenho, que era a parte onde juntava vários interesses meus. Que era um pouco de programação, de tecnologia e arte. Que basicamente se chama Tech Artist.
que no meu trabalho hoje em dia basicamente significa ser o artista que sabe programar o suficiente para implementar uma arte ou uma animação dentro de um jogo. E dessa forma eu entrei num curso de Game Design e Animação. Quando eu entrei nesse curso, eu comecei a produzir Echo, que é um jogo que eu apresentei um pouco dele aqui em outros vídeos do canal. Enquanto eu produzia esse jogo, eu e meu irmão, a gente percebeu que existiam alguns editais no país nos quais a gente podia se inscrever. Dessa forma, a gente se inscreveu no Sampa Games, ganhou, e a gente fundou o Estúdio Jabuti. Hoje em dia, eu tenho trabalhado como tech artist, como freelancer, produzindo meus jogos autorais e basicamente fazendo vários freelas para pagar a conta. E dentro disso tudo, eu e meu irmão, a gente acreditou que a criação de uma comunidade e de um grupo de pessoas que acreditassem na mesma coisa que a gente ia ser uma coisa muito importante. Por isso eu decidi começar esse canal no YouTube. Como uma forma de talvez agrupar o máximo de pessoas possíveis que acreditassem na mesma filosofia que a gente. A filosofia de que é importante criar mundos que falam sobre futuros melhores. E que veem arte como propósito e não apenas como profissão. Dito tudo isso, acho que o que eu queria que você soubesse é que você não precisa saber o seu caminho inteiro agora. E que às vezes levar o seu sonho a sério pode mudar tudo. Eu sei que não é fácil, mas muitas vezes é possível. E mesmo não sendo fácil, eu imagino que para muitas pessoas ignorar o seu sonho tem um preço muito alto. E às vezes levar a sério pode ser começar pequeno, com o mínimo possível. Basicamente, utilizando de aperitivos para descobrir qual é o mínimo possível do seu sonho que você pode fazer hoje. Então eu convido você a entrar em contato com o seu sonho e descobrir qual é o mínimo produto viável que você pode fazer dele hoje. Nem que seja pensar um pouco sobre a ideia da sua história, do seu livro, ou sei lá, fazer um pouco dos capítulos da sua HQ. O importante é fazer um pouquinho de cada vez, e esses pouquinhos vão gerar constância, e essa constância vai te levar para um lugar melhor no futuro. A gente tem que acreditar no longo prazo. Então talvez, se você começar a levar desenho a sério, você possa perceber que nem eu, que essa pode ser talvez uma das decisões mais importantes da sua vida. E eu convido você a pensar um pouco sobre os seus sonhos. Pensar o que de fato faz você querer sair da cama e querer trabalhar e querer ir atrás. Então aqui eu convido vocês a perseguir os seus sonhos e perceber que eles podem definir o seu próprio caminho. Eu sei que não é fácil viver sem entrar em contato com as coisas que a gente gosta. Então por isso que eu digo, faça pelo menos um pouquinho do que é o seu sonho hoje. Assim, eu acredito que basicamente você pode projetar um futuro melhor para você. E de pouquinho em pouquinho a gente vai construindo as coisas a longo prazo. Então não desiste e você consegue. E se quiser ver mais da minha história e dos projetos que eu tô fazendo, segue aí o canal e acompanha essa jornada. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau.